Olá, galera, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja tudo bem. Não repare, essa pessoa gorda estou muito gorda, gente, misericórdia. Tá feio, hein? Essa quarentena não acaba, a gente não arruma emprego pra trabalhar. Quem tiver trabalho pra me dar, pode me dar, eu quero. Bom, gente, hoje eu vou compartilhar com vocês uma mensagem que eu vi esses dias uma publicação no grupo da minha família falando a respeito de máscaras espirituais. Pasmem, isso mesmo. Que absurdo, não é mesmo? Bom, mas era esse o conteúdo. Um pastor, né? Não sei se ele é pastor mesmo, não sei se ele tava brincando, né? Com a igreja em geral, não sei se ele é ou se não é, não conheço, tá? Nunca ouvi falar nesse pastor. E ele estava divulgando a venda de máscaras espirituais. E ele fazia até graça, falando que estava sentindo a máscara e tudo mais. E era uma oferta de no mínimo R$300. Bom, um absurdo, né? Isso é lógico, eu acho que qualquer cristão, qualquer pessoa que tem um pouco de juízo vai achar isso um absurdo, tá? Aqui eu não vou falar a respeito de fé, tá, pessoal? Porque fé faz tanta coisa, entendeu? Eu sei que tem muita gente que pode pensar assim, que tem muitas igrejas que trabalham muito sobre a questão da teologia da prosperidade, que recebe muitas ofertas e é muito divulgado isso, aberto, né, para as pessoas. E eu não quero entrar no mérito nisso, se é milagre, se não é, se acontece, não acontece. Porque o milagre, ele acontece pela fé que você tem, não que o pastor tem, é a sua fé que move. Tanto que o próprio Jesus, quando curava, ele não falava, eu te curei, eu te salvei, eu te libertei. Jesus sempre falava, vá em paz, a tua fé te salvou. Então é a nossa fé que move o coração de Deus, que move e que faz operar milagres, ok? Então, eu fiquei reflexiva, né? Eu vi aquilo, eu fiquei misericórdia, Senhor. Mas eu fiquei mais misericórdia, Senhor, porque existem muitas pessoas que acreditam nisso, que caem nessas conversas, que acreditam em tudo que vem. Por quê? Porque nós estamos hoje numa geração fast food. Quer tudo pronto, quer comer tudo pronto, não quer preparar o seu próprio alimento e não quer estudar. Resumindo, não quer estudar a Bíblia. Tudo que vem pronto, falado, pronto, acredita e ponto, acabou, tá? E a palavra de Deus, ela nos alerta a respeito dos falsos profetas. E esses falsos profetas, eles já existem, tá? E eu não tô falando que esse homem porque eu acredito que ele nem seja pastor, porque é um absurdo, de verdade. Mas se for, pode ser um falso profeta, tá? E provavelmente é um falso profeta. Então, a minha mensagem para vocês hoje é: falsos profetas, como prevenir para não cair nessas falsas profecias? É muito complicado. Existem pessoas que são lobos vestidos em pele de cordeiro, né? E às vezes muitas pessoas seguem, uma grande multidão segue, visto os milagres que acontecem, que são operados, né? Então tem muitas igrejas sim que operam milagres, mas que são lideradas por falsos profetas, tá? Eu não tô falando de igreja específica, pelo amor de Deus, misericórdia, não leve por isso, tá bom? O versículo que eu quero ler para vocês está lá em 1 João 4:1, que diz assim: Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, muitos falsos profetas já estão se levantando no mundo, já estão levantados. Olha, isso aqui, ó, tempos depois que Jesus foi crucificado e ressuscitou, essa palavra foi dita a João. João falou isso. Então, naquela época, imagina, mais de 2000 anos atrás, já existia. Imagina agora, meu querido. Tem demais. Tem lote, tá? Então, Beatriz, como que eu faço? Senhor, como que eu faço para não cair? Para não cair nessas falácias, nessas mentiras desses homens que falam que são de Deus, mas não são. Não são de Deus. Primeira coisa que eu vou falar a você: orar. A gente tem que estar orando, pedindo discernimento. Olha, o
próprio versículo diz que a gente deve discernir os espíritos. A gente tem que o quê? Senhor, isso mesmo é realmente do Senhor? A gente tem que orar, pedir para o Senhor esse discernimento. Porque o Espírito Santo, ele testifica conosco quando algo é de Deus ou quando algo não é de Deus. Não tem aquela vozinha que vai lá na sua consciência? Pois é, essa vozinha que fala assim, ó, não faz isso. Ó, cuidado. Pois é, essa vozinha, o Espírito Santo, ele nos alerta a respeito de coisas. Então, se você fica com uma pulga atrás da orelha, ora assim, Senhor, realmente isso é um exemplo muito claro. Muitas vezes a gente recebe profecias de pessoas. Eu já recebi, conheço muita gente que já recebeu profecia, né, de ministros. A palavra de Deus diz que a gente não deve desprezar profecias, tá? A gente tem que filtrar essas profecias, tem que ver se realmente é de Deus ou não. Então, eu tenho que passar por esse filtro. Então, muitas vezes a gente fica assim, Senhor, será? Então, você tem que passar por esse filtro. Será, Senhor? Se você fica com um pouco atrás da orelha, não sei. Então, ora pro Senhor pedindo discernimento. Uma coisa, também, segunda coisa. Os passarinhos. Segunda coisa, peça um sinal pra Deus, tá? Uma vez, uma discipuladora minha, pastora, quando eu era da Batista, meu primeiro discipulado que eu tive, eu acho, ela falou a respeito pra mim sobre pedir sinal pra Deus. Isso não é colocar Deus à prova, tá? Pelo amor de Deus. Não vá no sentido, se Deus faz isso, não sei o quê. Não, tá bom? É pedir um sinal pra Deus. Senhor, se isso realmente for do teu querer, que tal coisa aconteça. Ou que tal coisa não aconteça. Não pede morte dos outros não, viu? Te converte, irmão. Tá? Te converte. Tá, gente? Então, seguindo. E uma coisa, peça em espírito. Só com a sua mente. Tem um bicho aqui andando. Só com a sua mente. Por quê? Porque a nossa mente é impenetrável por Satanás. Satanás não pode penetrar em nossa mente. Então, se você fala, o diabo pode intervir sim para fazer com que pareça ser o que não é. Mas quando você pede com sua mente, não tem como o diabo saber. Entendeu? Então aí tu pede, Senhor, me dá um sinal. Pede aqui só no pensamento. Senhor, me dá um sinal. Se for no Senhor. Entendeu? Entendeu? Então esse é o segundo. Terceiro e o mais importante que eu acho. Mais importante. Leia a Bíblia. A palavra de Deus diz que ele não vai contra a sua própria palavra. Deus não vai contra a palavra dele. Então, leia a Bíblia. Se o que uma pessoa, um profeta, um pastor, seja lá quem for, disser para você e for o contrário ao que a Bíblia diz, não é de Deus. Ponto. Passou pelo filtro da Bíblia? Não tem erro. Então, se vai contra a palavra de Deus, não é de Deus, tá? Se tem a ver com a palavra de Deus, pode ser de Deus, mas pode não ser de Deus também, tá? Então, por isso que a gente tem que ter esse discernimento. Então, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Principalmente, pessoal, que nem eu falei, a gente tá nessa geração fast food que pega tudo pronto. E tem muitos pastores que pregam versículos isolados, sem contextualizar o versículo. Então, lê o contexto, não fique apegado só naquilo que os pastores pregam, que as pessoas pregam para você, não. Lê o contexto histórico, lê o contexto de toda a história. Não lê só aquele versículo isolado. Esses dias mesmo teve um acontecimento no TikTok e uma pessoa colocou um versículo isolado lá. E o versículo isolado falava realmente o que ele queria dizer. Mas a contextualização era totalmente contrário, não tinha nada a ver com o que ele estava dizendo naquele momento. Então, gente, a gente tem que ler a Bíblia, se aprofundar e ter o nosso próprio conhecimento, tá? E mais sempre, gente, quando você for ler a Bíblia, peça o direcionamento do Espírito Santo, peça o direcionamento de Deus, peça a companhia de Jesus para que você possa interpretar a Bíblia, tá bom? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido esse vídeo, tá? E voltando, primeiro, oração. Segundo, peça um sinal pro Senhor. E terceiro, leia a Bíblia. O mais importante, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, tá, pessoal? Leia a Bíblia, pelo amor de Deus. Não vá nessas conversas fiadas, não. A não ser que você queira mesmo, só pra ir mesmo, pra se aventurar, tá? Mas não vá achando que é o correto, que você vai pro céu, que você vai aquilo, que você vai aquilo outro, porque Deus quer não sei o quê, sendo que você não tem um direcionamento do Espírito Santo de verdade, tá bom? Deus te abençoe, meu lindo, minha linda. Fica com Deus. Beijo.